Bom dia, meu amigo e minha amiga! Hoje é domingo, dia 1º de junho. Amém? Estamos na metade do ano, meu amigo. A Bíblia diz que no 6º mês, o mensageiro de Deus foi levar as boas novas a uma mulher chamada Maria. E o mensageiro de Deus está aqui nesta manhã, o anjo de Deus, para trazer essa mensagem para os seus corações, que o Pai está às portas. O Pai está muito alegre com você nessa manhã, meu amigo e minha amiga. Você talvez chegou à igreja chateado, aborrecido, mas o Pai já levou toda essa imundície de dentro de você. E o nosso tema hoje é: quem quer se salvar, negue-se. Esse é o maior sacrifício, meu amigo. Você consegue colocar um valor dentro de um envelope, sacrificar. Você consegue fazer qualquer outra coisa, mas quando se fala de negar a sua própria natureza, é muito complicado. A nossa natureza, ela tem vontade própria. A nossa natureza, ela foi preparada para nós revidar. A nossa natureza, meu amigo e minha amiga, ela foi preparada para a gente resistir. Porque o pecado, ele é nada mais, nada menos do que a quebra de aliança. Acabamos de fazer uma nova aliança com Cristo através do seu corpo e do seu sangue. Amém? Amém. Hoje foi a Santa Ceia do Senhor. E Deus, Ele está separando os seus. Os anjos de Deus estão separando aqueles que vão viver com Cristo na eternidade. Talvez você que nos ouve, nos acompanha, abandonou o caminho. Você não suportou negar a sua própria natureza. Você não aguentou rejeitar a sua vontade. Mas Deus, meu amigo e minha amiga, Ele está de braços abertos. A cruz, ela representa Jesus de braços abertos. Hoje você vê a cruz vazia, mas ainda Ele continua de braços abertos. É Ele que está entrando dentro de você agora, através dessa mensagem, através dessa palavra. E nós precisamos receber essas boas novas com alegria, porque Ele está gerando dentro de nós o Espírito Santo, Cristo. É Ele que gera dentro de nós o novo nascimento. E para gerar o novo nascimento, eu tenho que fazer escolha. Para mim ter o novo nascimento, eu tenho que fazer escolhas. E qual é a escolha que você está fazendo neste momento? Qual é a escolha que você faz nessa manhã? Agradá-lo ou desagradá-lo? Segui-lo ou se conectar com ele? Você quer ser um seguidor ou um ser conectado? O seguidor, ele faz o quê? Segue.
Quem está conectado é o quê? Filho. O filho, ele sempre está conectado ao umbigo umbilical de quem? Da mãe. A mãe, ela gera o seu filho durante 9 meses. Mas depois de 9 meses é necessário o quê? Cortar o umbigo umbilical. Porque ela já não pode mais gerar vida para aquela criança. E quem é que vai se conectar àquele umbigo umbilical? É o próprio Espírito Santo. E ele vai gerar vida, ele vai gerar conhecimento, ele vai gerar lembrança. As lembranças que você sente, meu amigo e minha amiga, é o próprio Espírito Santo fazendo você lembrar. Quando você lembra assim, tem que ir para a igreja, ele lembrou você. E tenho que orar, ele lembrou você. E eu preciso fazer um jejum hoje, ele lembrou você. É ele que está guiando você ao caminho da salvação. Aleluia. Esse é o nosso Senhor Espírito Santo. É por isso que muitas das vezes ele fala assim: não faça isso. Você fica entre obedecer ou desobedecer, e muitas das vezes a gente desobedece, não é verdade? É mais desobediência do que o quê? Obediência. Mas ele nos ama, mas ele nos compreende. Ele entende que a nossa natureza ainda não está pronta para a extremidade. É por isso que ele te trouxe hoje nessa manhã aqui, porque ele quer dizer para você que você precisa ser selado. Quando nós somos selados, meu amigo e minha amiga, você está vendo esse frascozinho aqui de grãos de mostarda? Você é um grãozinho desse daqui. Você é um grãozinho de mostarda. Que dentro desse frasco ele está o quê? Selado. Mas quando você prega um grãozinho desse daqui, que é a menor semente que existe, você coloca ela dentro de um algodão, essa semente começa o quê? A crescer. Essa semente começa a crescer dentro daquele algodão. E você é essa semente. E o Espírito Santo é o algodão. Esse algodão, para fazer essa semente de mostarda crescer, precisa de quê? Vamos ver. De quê? Água. E para que essa semente ela cresça dentro de você, é essa água aqui que você tem que beber. A Bíblia diz que é essa água, a palavra. E nisso você vai desenvolver e vai se transformar em uma árvore enorme, que vai dar vida, que vai dar abrigo, que vai dar conforto, que vai proteger muitas vidas contra o sol, contra a tempestade, e aonde outras vidas vão passar a viver através de você. Deus, ele te escolheu para isso. É por isso que ele diz: quem quer se salvar, negue-se. Você precisa negar. Negar, muitas das vezes, a sua ideologia que você aprendeu, o seu costume que você desenvolveu, a cultura que você desenvolveu com o tempo, para hoje você servi-lo de corpo, alma e espírito. O corpo recebe o alimento físico. A alma recebe esse carinho que você está recebendo agora. O espírito recebe o quê?
que se alimenta a alma? Você sabe? Você sabe como é que se alimenta a alma? A alma é alimentada com amor. Toda alma vivente, ela deseja amar e ser amada. Quando ela não tem o amor, ela gera dentro dela o quê? O ódio. O ódio, eu tô com ódio. Quando você vê uma pessoa dizer que está com ódio, é porque ela negou o amor. Ela negou o amor do Espírito Santo. Ela negou aquele cordão umbilical que estava conectado a ela, gerando dentro dela o quê? Bons pensamentos, boas intenções. E para que você possa ver Deus, esse cordão umbilical tem que estar conectado com você, porque é Ele que gera um coração puro. Se você não tiver um coração puro, meu amigo e minha amiga, você não vê Deus. Por isso que você só vê problema. Por isso que você só vê dificuldade. Por isso que você só vê rejeição. Porque você não está conectado. Você só é um seguidor. Seguidor segue e deixa de quê? Seguir. Mas quem está conectado, só duas pessoas que podem cortar: ou você ou Deus. Amém? O médico representa Deus. É Ele que separa o filho da mãe. Porque se não separar, o que acontece com aquele filho? Ele morre, pessoal. Ele precisa ter vida o quê? Própria. Ele já não vai conseguir mais tirar da mãe nada. Ele já não vai conseguir mais absorver nada, vida da mãe. Porque o tempo dele acabou. É 9 meses. É por isso que o Espírito Santo ele dá para você 9 frutos. 9 frutos. E o primeiro fruto é o quê? Amor. Deus, Ele te chamou hoje aqui para falar para você que você é especial. E Ele quer dar para você esses frutos. Ou melhor, o fruto. Amém? Você precisa entender isto. Você precisa absorver isso. A sua vida depende disso. A sua salvação depende disso. Você quer saber o que separa a gente de Deus? Eu vou ler para você o que separa a gente de Deus. Abre sua Bíblia lá no livro de Gálatas 5, versículo 16. Está muito difícil de nós termos isso daqui. Vamos ler do 13. A liberdade é o limite pelo amor. A liberdade limitada pelo amor. 13. Porque... Cadê sua Bíblia, meu filho? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor.
14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amará o seu próximo como você mesmo. Você vê? O amor a Deus, ele se resume a um mandamento: amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento que a Bíblia nos ensina. Será que nós temos amado uns aos outros? Ou nós temos nos degladiado uns com os outros? Será que nós estamos amando uns aos outros ou nós estamos enciumados uns com os outros? Porque o meu irmão, ele se sobressaiu melhor que eu. Porque o meu irmão recebeu um bom dia do pastor e eu não. As guerras estão acontecendo por causa de pequenas coisas insignificantes. Aí diz aí, ó, 15. Mas, estamos lá em Gálatas 5, 15. Mas se você ficaram mordendo, é isso? Mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado para que não seja mutuamente destruído. Viu? Você perde a conexão quando você começa a se degladiar em um com o outro. Aí não há negação. Eu não estou negando. Eu não estou. Quem quer se salvar, negue-se. Eu não estou negando. Então eu não sou salvo e nem eu salvo ninguém. Aí ele diz aí no versículo 16: a obra da carne e o fruto do Espírito Santo. Primeiro ele botou a obra da carne. Olha só o que são. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. O que é viver no Espírito? Você sabe o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é eu estar conectado. Quando eu estou conectado com Deus, eu tenho lembranças. Quando eu estou conectado com Deus, eu tenho domínio. Quando eu estou conectado com Deus, eu tenho amor. Quando eu estou conectado com Deus, eu tenho domínio próprio. Eu não deixo a minha carne me controlar. É por isso que você precisa deixar de ser um seguidor para ser um filho. E eu passo a ser filho quando eu sou selado com o quê? O Espírito Santo. Por enquanto nós somos criatura quando nós não temos esse Espírito. Esse Espírito, ele te dá autenticidade. Esse Espírito, ele te dá originalidade. Uma identidade. Eu deixo de ser um feto. Uma criança, quando ela é cortada, ela sai da barriga da mamãe, é cortada do umbigo umbilical. Tem que primeiro, para poder ela ter vida, tem que ferir ela. Quando você fere o cordão umbilical, você fere a criança. E nisso, qual é o momento que essa criança passa a ter uma identidade? Quando ela é cortada. Você tem que furar ela, tem que cortar ela. Você não sabia disso, não? Para registrar uma criança, você tem que dar um corte nela. É aonde vai vir um papel dizendo que ela é uma cidadã, com a marca do pezinho dela. Amém? Ali ela passou a ter uma identidade como o quê? Cidadão. Não.
Cidadã não. Criança. Eu sou um ser vivente. Eu passo a ter a minha identidade neste mundo como um cidadão quando eu tenho a minha identidade. E ela gera o que para se criar uma identidade? Um número. Sem esse número você não tem o quê? Para você, muitos dizem aí, CPF cancelado. Porque aquele ser humano morreu. Então já não serve mais o CPF. Então você vai ser um cidadão. Quando você tiver um C, quem tem CPF? Vocês são um cidadão do mundo. Mas para poder ter a identidade de um cidadão do reino, você tem que ter o seu CPF espiritual, que se chama Espírito Santo. Ele é a sua identidade. Ele é o selo que te protege. Quer abrir uma conta no banco? CPF. Quer ser salvo? Espírito Santo. Ele é o que vai guiar você a toda a verdade. Você não precisa do pastor. Você não precisa da pastora. Você não precisa de ninguém quando você é batizado com ele. Porque ele faz você lembrar de todas as coisas. Como, pastor, que ele me lembra de todas as coisas? Quando o pastor prega. O trabalho do pastor é ensinar. O seu trabalho é praticar. Aí é onde você começa a ter autonomia. Você começa a ter domínio próprio. Aquelas reações abusivas, agressivas, já não geram, não é mais. Aí a pessoa, morreu? Está morta? Você morreu para a sua carne. Aí ele diz aí, 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Eles são opostos entre si, para que você não faça o que quer. Amém? Jesus, meu amigo e minha amiga, quando ele estava no Calvário, preste atenção, ele estava em paz. Quem concorda que estava em paz ou não? Ele não estava em paz. Ele estava passando mal. Ele estava perturbado, porque ele sabia que ia morrer. O problema não era a morte. O problema não era a morte. O problema não era ter o pecado da humanidade sobre o seu corpo. A maior dor de Jesus é que ele ia se desconectar do Pai. Essa era a dor dele. Ele suou sangue. Ele poderia falar, Senhor, deixa para eu passar por essa dificuldade depois, que eu não estou legal. Mas ele foi até o fim, porque ele negou a si mesmo. Ele até tentou voltar atrás. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas na hora ele recobrou ânimo e espírito, porque quem lembrou ele? O Espírito Santo. Daquele momento glorioso de salvar milhões e milhões e milhões e 4 trilhões de almas. Nessa vida e na vida que estava dentro do inferno. Porque a morte dele conseguiu tirar multidões do inferno. Porque ele pregou o evangelho para eles. E Deus, ele permitiu Jesus passar por aqui, para hoje você ter direito. Hoje você tem direito da salvação.
Hoje você tem direito de se conectar com Deus. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de um padre, de um pastor, de um bispo. Você se conecta com Deus aonde você estiver. É só você chamá-lo, Pai. Na hora ele fala: eis-me aqui, meu filho, me ajuda. É o que vai acontecer com Israel. Quando todas as nações do mundo vêm contra Israel, Israel é um grãozinho de mostarda, aonde os gigantes vão para cima dela. Eles vão abaixar as suas armas e vão dobrar os seus joelhos, como vocês fizeram, e vai falar: Jesus, salva-nos. E o Todo-Poderoso, ele vai descer com cara de leão e vai destruir todos os seus inimigos. E se você fizer isso, quando você se estiver se sentindo só, você se estiver se sentindo acuado, levante o seu ser para cima e fala: Pai, me ajuda, me socorre, Jesus. E Ele vai te socorrer. A Bíblia diz que tinha dois reis. Um era o rei de Israel, o outro era o rei de Judá. A Bíblia diz que o principal, o grandão, quis enganar o inimigo, mas usando a identidade de um soldado. E o rei de Judá, que era Josafá, usou a identidade do rei de Israel. E eles foram para guerra. A Bíblia diz que o inimigo falou: vamos matar o principal. Vamos matar o principal. Se eu mato o principal, a guerra, e nós vence a guerra. A Bíblia diz que quando o contingente separado pelo rei inimigo começou a perseguir Josafá, ele viu que o inimigo estava vindo para matar ele, porque pensava que ele era o quê? O rei de Israel. A Bíblia diz que ele gritou, e Deus fez o quê? Ouviu o grito dele, e o inimigo desviou dele. Mas a Bíblia diz, presta atenção aqui, ó, um soldado ao acaso. Você, quando tenta enganar a Deus, você, quando tenta disfarçar na obra de Deus, você, quando tenta disfarçar que é de Deus, mas não é, a Bíblia diz que uma flecha ao acaso, ela foi lançada, e essa flecha entrou entre a armadura, a brecha pequenininha entrou e feriu o rei. E o rei morreu, porque ele tentou enganar o homem de Deus. E Josafá saiu vitorioso e ganhou a guerra. Se eu não me engano, essa guerra gerou tanto despojo, que nenhum dia não dava para levar toda a riqueza. Se eu não me engano, foram vários dias. E Deus, Ele não quer que você seja uma farsa na obra dele. Ele quer que você tenha uma identidade. Tem muita gente que está na obra de Deus, mas sem identidade. Está disfarçado, está enganando, está atrapalhando. Eles só vêm para atrapalhar. E essa flecha vai pegar. Jesus, ele diz no versículo 19: ora,
as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Você sabia que tem gente que é tão suja que ela vem para a igreja sem calcinha? Para tentar o homem de Deus, para tentar os servos de Deus. Você sabia que tem gente que é sujo? Você sabia que tem gente que dá conselho para outras pessoas ter pensamentos imorais com o outro? Você sabia disso? Dá conselho para ter pensamentos imorais. Chegou ao meu conhecimento que um cidadão estava aconselhando o pessoal da igreja para olhar o povo nu. Você vê, olha só, isso é obra da carne, isso é imoralidade. A pessoa, ela tem condição de botar uma roupa decente, mas ela vem toda extravagante para tentar os irmãos dentro da igreja. Isso é obra imoral, isso é obra da carne. Aí ele diz mais aí, ó, imoralidade sexual, impureza, ela é suja, ela é cheia de maldade na cabeça, ela é cheia de maldade no coração, então ela se dissemina isso gradativamente. Porque se disseminar instantaneamente, todo mundo vai o quê? Perceber. Então é devagarzinho. É um conselhozinho, ela ganha sua confiança, é um conselhozinho, ela bota uma confusãozinha, ela tenta botar uma desordezinha, ela tenta botar uma confusãozinha com outro irmão, para causar a impureza dentro da igreja. Aí daqui a pouco você está olhando o irmão com maldade, daqui a pouco você está olhando o irmão com raiva, e se cria a famosa panelinha. É isso que destrói a obra de Deus. Isso é a obra e faz com que quem está conectado se desconecte. Aí diz mais aí, ó, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice. A pessoa, ela acha que tem o direito de beber cachaça, fazendo a obra de Deus. Ela acha que tem direito de beber bebidas alcoólicas e tem que ser aceita. Ela acha que vai viver uma vida na prostituição e o pastor tem que aceitar. Ela vai viver uma vida de trocas e troca e o pastor tem que aceitar. Não, meu amigo. Ela nunca teve uma identidade. Ela só é uma seguidora. Porque o Espírito Santo não consegue falar com ela, lembrar ela. Ela tem vontade própria. Ninguém manda em mim. Eu não obedeço ninguém. Quer fazer o que então? Na obra de Jesus. Se a obra de Jesus é renúncia. Só vai para a eternidade com Jesus quem renuncia a sua própria vontade. A sua vida. A sua vida não é mais sua. A sua vida pertence ao seu Senhor. Você que é filho, a sua vida, você é de menor, a sua vida é de quem? Da sua mãe, do seu pai. Você não tem vontade própria. Você tem vontade própria quando você pega os seus paninhos, bota na mala e vai fazer a sua própria. Ali você tem a sua própria identidade. Com Jesus, você passa a ter identidade quando você pega a sua trouxa de imundície, que é o pecado, a mentira, a raiva, o ciúme, todo esse sentimento, bota dentro de uma mala e joga no mar do esquecimento. E passa a ter uma nova identidade se conectando com Deus. Você está vendo por que muitas pessoas não conseguem deixar o pecado? Ela não consegue deixar a maldade porque ela está desconectada. Ela está
desconectada. Aí diz mais aí, no versículo bebedice, 21, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a essa, declaro a vocês, como antes já o preveni, porque os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não terá a salvação de Deus. Ele só é um ser vivente. Ele não será um ser transcendente. Ele não vai transcender para a eternidade com Jesus. Ele vai se transcender para a eternidade da morte. E para que você possa ter essa identidade, você precisa desses requisitos que nós vamos ler agora. No versículo 27, mas os fruto do Espírito é o quê? É o quê? Mas o fruto do Espírito é amor. Amor, ele transcende qualquer ação humana. Você passa a amar de uma maneira incondicional, porque ele derrama dentro de você, além do amor natural que você já tem, ele derrama dentro de você um amor sobrenatural, que as pessoas falam assim, como é que você tem tanta paciência? Mas chega uma hora que a paciência, ela o quê? Ela acaba. A pior coisa, meu amigo e minha amiga, é quando você já não é mais lembrado. Quando Deus não lembra mais de você, quando Deus não repreende mais você, quando Deus não chama mais a atenção de você, essa é a pior coisa. Tanto fez, tanto faz. Dando ou não dando não muda, não altera o fato, não altera nada. Você passou a viver sua própria natureza. É por isso que Paulo, a Bíblia diz que Paulo entregou Alexandre, o latoeiro, e Emineude a Satanás, porque eles resistiram à palavra de Deus. Eles não quiseram mudar. Eles não quiseram, eles queriam ser um problema na obra de Deus. E Deus desconectou eles. E eles passaram a lutar contra Paulo, falar mal de Paulo, falar mal da obra de Deus. No 22 diz... Não, estou no 22. Amor, esse é o fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Poucos são fiéis. Você sabia? Você quer saber quando você é uma pessoa fiel? Deus, ele prova você primeiramente dízimo. Ele vai provando você primeiro aqui. Isso se dá o nome de fidelidade. O que é fidelidade? É tudo aquilo que entra quando eu passo a ter um relacionamento com Deus. Eu já não tenho mais a natureza humana, eu tenho a natureza de Deus. Então eu nego a mim mesmo. Tudo que entra na minha mão, eu reservo para a obra de Deus. Quanto? 10%. Ah, mas eu não trabalho. Você não precisa trabalhar para ser fiel. Ah, mas eu não tenho salário. Você não precisa ter salário para ser fiel. O que entra na sua mão, que é de autoria sua, você não vai pegar o dinheiro do pão que tua mãe mandou comprar pão e tirar o dízimo, né? Dinheiro seu. É seu. Você domina ele. É seu. Você controla ele. Você mostra para Deus aqui.
Esse é um dos frutos do Espírito Santo. Poucos conseguem ser fiel permanente. Ele consegue ser fiel um tempo, 2 tempos, e quebra, não negando a sua vontade. Isso aqui é a maior prova do fruto, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Jesus era o dízimo de quem? De Deus. Ele deu o dízimo para a humanidade. Aí diz aí, ó, 23, mansidão. Eu sou uma pessoa controlada, eu tenho mansidão. Eu posso ser esquentado, mas eu consigo ser controlado. Eu posso ser cara de leão, mas eu consigo rugir com controle. Domínio próprio. Eu me controlo. Eu consigo ter controle. Eu consigo ter controle em mim mesmo. Porque eu estou o quê? Conectado. E qual é a maneira de eu estar conectado com Deus? Ele só pode lembrar você se você o quê? Ele só pode lembrar você se você está conectado com a palavra dele. Se você não lê a palavra de Deus, você nunca está conectado com ele. O pastor, ele ensina, mas quem pratica é você. O pastor lê 1 versículo, 2 versículos. Em casa você lê a Bíblia. É lá que você tem que ler. É lá que é o seu campo de guerra. Aqui é a arena de guerra, onde eu aprendo a arte da guerra. Mas em casa, onde é a verdadeira? Na rua, onde é a verdadeira? Na escola, é onde é a verdadeira? Aí ele diz aí, ó, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões. Você sabia que tem pessoas dentro da igreja que ela é casada, mas é apaixonada por outra pessoa, outro homem? Você sabia? Você sabia? E ela sabe que aquilo é errado, ainda ela continua. Ela já ouviu falar que aquilo é errado, ainda ela continua. É verdade. Ela está dentro da igreja, mas ela está apaixonada pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano, para não dar nome aos ciclanos, né? E ela acha que vai herdar o quê? Ela acha que pelo fato dela fazer a obra, tentando enganar, ela vai ser salva. Ela pode até fazer a obra, mas ela vai para o quinto do inferno, queimar por toda a eternidade. E Deus não vai poder fazer nada. Ele não vai poder fazer nada. Você está entendendo? Então, contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e suas paixões e os seus... Qual é o desejo que você tem? Que você sabe que é contra Deus. Você tem que sacrificar ele. Você tem que rejeitar ele. É difícil? É. Mas quando você está conectado, Deus dá força para você aonde? É aqui ou é aqui? É aqui, ó. Aqui é a sua maior arma. É os seus pensamentos. É os seus pensamentos. Aqui que você luta. E aqui que você confessa. Se você confessa, eu tô cansado, eu tô assado. Vocês viram lá o vídeo que a Rose mandou lá do demônio falando, né? Que é ele que bota o cansaço, é ele que... o mal-estar.
E naquele dia onde você ia receber uma mensagem transformadora e você rejeitou. Não foi. E naquele grande dia não tem lamento. Naquele grande dia não adianta chorar. Não adianta espernear. Eu fiz a obra. Eu era tio. Eu era tia. Eu fazia o lanche das crianças. Eu ajudava no lanche das crianças. Aparta de mim, vós que cometei a safadeza, a iniquidade. Aparta de mim, vós que gosta de se masturbar. Aparta de mim, vós que gosta de ver filme pornográfico. Aparta de mim, vós que gosta de fazer sexo com 4, 5 homens. Aparta de mim, vós que é casado e deseja o servo de Deus na obra. Aparta de mim, vós que gosta de desejos contrários. Tudo isso. Ele está fazendo a obra de Deus. Mas o fim dessas pessoas é o lago de fogo que queima como enxofre. Como é que pode a pessoa vir para a igreja pelada, sem calcinha? Como é que pode a outra pessoa dizer para o outro imaginar as pessoas? Você acredita que chegou um conselho desse na igreja para a pessoa imaginar as pessoas peladas? Você está aqui pregando a palavra e imaginar as pessoas peladas. Olha só o pudor que chegou dentro da igreja, meu amigo. Uma pessoa dessa é digna de crédito? Uma pessoa que vem para a igreja pelada, só com uma roupa em cima, um vestido em cima, ela é digna de seriedade? Não é. É loucos. É louco. E tem pessoas que vivem trocando de homem. Um não dá certo, ela arruma outro. Outro não dá certo, ela arruma outro. Outro não dá certo, ela parece uma verdadeira Jezabel. Parece uma verdadeira Jezabel. Você acha que Deus tolera tais coisas? Não tolera, meu amigo. Mantenha a sua identidade. Porque aquele rei, ele viveu uma vida disfarçada e a flecha fez o quê? Matou ele. Você está vendo porque muitos fogem do nosso discurso? Porque o nosso discurso é papo o quê? Reto. Não tem mimimi. Não tem mimimi. Ou você ouve a verdade, ou você se engana você mesmo. Aí diz aí, ó. Se vivemos no Espírito, andamos também. Se eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. 26. Não nos deixamos possuir de vã glória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Aí, para mim finalizar, você abre a sua Bíblia em Lucas. Lucas 9, 23 e 25. Lucas 9, 23 e 25. Lucas 9, 23 e 25. Diz assim, ó. Tomé, tome a sua cruz. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz. É isso? Tome a sua cruz e siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa,
salvá-la. Amém? Amém. Você quer salvar a sua vida? Entregue ela para Cristo. Você quer salvar a sua vida? Entregue ela para Jesus. E o Espírito Santo, ele vai conectar você o quê? A Deus, e você vai passar a ter uma identidade. Você não vai precisar andar com a identidade de ninguém. Você não vai precisar usar ninguém. Você vai ter sua própria identidade. Para nós finalizarmos, você vai vir aqui, você vai ungir seu coração para Deus enchê-lo de alegria. E a pastora Rose vai terminar a reunião. Pode subir aqui. Unge o dedinho e bota no coração. Pode ficar no altar. Pode se achar assim, grumenar aí, gente, aqui. Vou orar por vocês. Amém?